Estamos no ar, este é o programa Ponto de Vista pela TV Câmara Sorocaba, canal 61.3, TV aberta digital, canal 6 da NET, ou através da internet, no site da Câmara de Sorocaba ou no nosso canal do YouTube, onde você pode acompanhar a programação da TV Câmara nos 4 cantos do planeta. Hoje nós vamos conversar sobre saúde e para conversar sobre saúde nós temos convidados ilustres. Gostaria de saudar e agradecer a presença do vereador desta Casa de Leis, Isídio de Brito, presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara de Sorocaba, e também saudar a presença do diretor do Instituto de Hemodiálise de Sorocaba, Dr. Jaelson Guilhem. Iniciar com o vereador Isídio de Brito. Vereador, o senhor acompanha através da comissão que o senhor preside toda a questão de saúde da cidade de Sorocaba. Como é o cenário da saúde pública na cidade de Sorocaba atualmente? Olha, primeiro que eu vejo o seguinte, eu vejo que nós temos duas frentes para ser atacada. Uma das frentes é exatamente você trabalhar com programas de saúde da família, né? Nós não temos isso definido na nossa cidade. E uma outra, nós não temos um planejamento em cima do crescimento da população, porque se nasce 23 crianças praticamente por dia, né? Nós temos um falecimento de 22 pessoas por dia praticamente na cidade de Sorocaba, mas eu vejo assim, a saúde básica, que é a saúde preventiva através de programas de saúde da família, e também essa falta de especialidade, a falta de leito, né? A falta de aparelhos de imagem, e a prestação de serviços, ela é praticamente quase que total. Então, eu vejo assim que o futuro gestor dessa cidade, que já está definido, aliás, vereador dessa casa, José Crespo, ele vai ter que atacar essas duas frentes, a saúde preventiva e imediatamente ter um plano, né, para você ter cuidado com as emergências, com tratamento de especialidade, tudo isso articulado com recursos, inclusive da União, do Estado, que é uma reclamação constante, e também com recursos próprios do município. Doutor Jaelson, se existe um assunto espinhoso na esfera pública, seja municipal, estadual ou federal, é sem dúvida a questão da saúde. Como é que o senhor vê o desenrolar da saúde pública aqui na cidade de Sorocaba? Pois eu diria que com uma certa tristeza até. Se você considerar que nós temos uma faculdade de medicina, que é a primeira escola de medicina fora das capitais, né, do Brasil, que foi fundada em 1950, então 66 anos. E agora, atualmente, a gente não consegue atrair e manter o interesse de médicos, né, na rede pública. Então, há alguns anos atrás já, a gente acabou tendo uma mudança que até hoje não foi bem aceito pela população, e não seria fácil mesmo, de, por exemplo, quando é um paciente pediátrico, só tem uma unidade pré-hospitalar lá na Zona Oeste. E quando é adulto, é do outro lado da cidade, exatamente o oposto. Então, claro, se uma criança da região leste fica doente, vai ter que atravessar a cidade para... E qual era a explicação para isso? Falta pediatra. Nós não conseguimos contratar e manter o pediatra. Claro que a nossa escola de medicina forma pediatras, e muito bons. O grande problema é a remuneração para isso, com certeza, e as condições de trabalho. Então, se você não se sente com equipamentos, com estrutura de medicação, de pessoal de enfermagem, é muito difícil você se atrair pelo trabalho, mesmo que a remuneração fosse melhor. Então eu digo que com um pouco de tristeza, porque eu já pertencia ao quadro de professores da escola, daqui da PUC, e a gente nunca imaginava que fôssemos andar para trás, porque na verdade, em alguns aspectos, a gente regrediu, não é, a atenção à saúde. Vereador Isídio, dentre os assuntos que acabam chegando ao Legislativo e acabam chegando à população para a efetiva participação, estão as conferências de saúde. Como é que é o trabalho da casa e do senhor em específico, que é presidente da Comissão de Saúde, diante das conferências de saúde? Olha, primeiro que ela é um instrumento assim, muito participativo, né? Na última
Conferência Municipal de Saúde, nós tivemos participação de conselhos gestores de saúde, participação de sindicatos, de ONGs, também, evidentemente, a participação dos prestadores de serviço e dos servidores públicos. Quer dizer, as conferências elas são muito ricas em propostas. A última gerou 652 propostas, eu tenho ela inclusive da minha gaveta, né? Porque a partir dali você começa a trabalhar os requerimentos, cobrar os prazos, e me lembro que uma coisa muito forte na última conferência foi exatamente a construção do hospital municipal, né? Passou em todos os grupos e que a administração acabou não concretizando. Nós tivemos também a proposta de policlínicas, que foi muito debatida agora, inclusive, no processo eleitoral. Então, as conferências são ricas, por quê? Porque tem a participação popular, tem a participação dos prestadores de serviço e tem a participação também dos servidores públicos municipais, na sua maioria, envolvidas na questão da saúde. Então, eu vejo que esse instrumento ele tem que ser valorizado, tem que ser estimulado, para que a administração possa acertar na questão das ações de saúde. Qualquer administração, eu vejo que ela pode ter ali um embasamento muito forte para ele conseguir, evidentemente, dar conta daquilo que o serviço público necessita. Sorocaba tem uma especialidade, uma particularidade de Sorocaba, porque o Brasil ele tem 25% das pessoas que têm um convênio médico. Sorocaba tem 50% praticamente que tem convênio médico. Quer dizer, ele é dependente do SUS, porque o SUS ele é total, né? Todo mundo depende do SUS. Portanto, a cidade de Sorocaba, de acordo com a tua indústria, né, a sua geração de renda das pessoas, ela tem uma situação melhor. Mas, mesmo assim, como o doutor Jaelson disse, com muita tristeza, a gente vê muitas coberturas de saúde, elas não serem atendidas, e tanto ali em resultados da conferência, da participação da população diretamente envolvida na saúde pública. Bom, tem um assunto ligado à área de saúde, de gastos, que a gente, obviamente, tem que fazer para os nossos dois convidados deste programa, que é justamente esta PEC de limite de gastos. Há estimativa de que, pelo menos na área de saúde, na área de educação, a limitação não seria tão drástica. Primeiro, o senhor, doutor, como é que é a visão de um médico que vive esse cotidiano diante deste futuro limite de gastos do poder público e até que ponto isso vai atingir a área da saúde? Eu que faço tenho uma participação do meu trabalho com uma medicina que a gente chama de medicina terciária, que é do nível tecnológico mais avançado, que é a hemodiálise. É impressionante, quando se fala isso a gente fica deprimido, porque o valor de remuneração da hemodiálise no Brasil é menor do que todos os países da América Latina, e olha que nós temos vizinhos muito pobres, né? E essa visão, né, de que precisa bem remunerar para se ter um trabalho de qualidade, parece que não faz parte do governo, não é? Essa mudança tão recente no governo federal ainda não tem repercussão em muita coisa, na saúde também. E a gente tem demonstrado com planilhas, etc., as dificuldades que temos. Mas eu gostaria de fazer um comentário que não está na área da diálise em si, mas que atinge fortemente. A tal da tabela SUS de remuneração dos procedimentos é uma coisa que está muito defasada, muito, né? Se você imaginar, mesmo que só corrigisse a inflação já seria bom. Então, um exemplo que eu sempre dou, e as pessoas geralmente não sabem, quanto na tabela do SUS paga por uma consulta médica. Tem ideia de quanto seja ou não? Não. R$10, com direito a retorno. Então, se você ver o paciente 2 ou 3 vezes no mesmo mês, recebe R$10 e o vê várias vezes. A gente, às vezes, precisa disso. E desde quando é R$10? Faltava, eu acho que 3 meses para a eleição em que o Zé Serra competiu, e ele foi, então, ministro da Saúde, muito embora a gente não entenda muito por quê, porque é um economista, não tinha nada a ver com saúde, mas foi um bom ministro da Saúde, em relação aos genéricos, à terapia da AIDS, teve avanço, sim.
Então ele deu um aumento fantástico no valor da consulta. Era R$ 6,50, passou para R$ 10, né? Só que nunca mais tivemos, né? Nesses anos todos do governo do PT, perdão aí, ô colega, mas ficou em R$ 10. Então, como que você vai montar um pronto-socorro ou uma clínica de especialidade, se você for terceirizar e tal, quanto que vem? A remuneração pelo atendimento é R$ 10. A situação da nossa Santa Casa, né? Eu pertencia ao Conselho Municipal de Saúde por 12 anos. Todo mês tinha a prestação de contas e a reivindicação de um valor a maior, que não era suficiente para manter o pronto-socorro funcionando, por exemplo. E é isso. Então, independentemente de todos os fatores que ali existia, de má gestão ou de desvio de verba, seja lá o que for, tem essa coisa que vem lá de cima, né, do Ministério da Saúde, a tabela. E não é muito simples você simplesmente, numa cidade e tal, resolver, não, eu não vou respeitar essa tabela, vou pagar um valor maior e tal. Então esse é um conflito, a falta de financiamento da saúde. É muito bonita a nossa Constituição nesse capítulo, né, desde 88. Você só precisa ser brasileiro para ter direito à atenção à saúde. Só ninguém colocou lá na Constituição de onde vinha a verba para manter isso, acesso para todo mundo. Eu, como já sou médico há 42 anos, sou de um tempo anterior à nossa Constituição, em que tinha assistência à saúde pública, pelo antigo INAMPS, os que trabalhavam pelo menos 12 meses, né? Então, para fazer diálise, por exemplo, ele tinha que ter trabalhado com desconto da Previdência e tudo, e para a saúde também. E isso não era uma coisa boa, então quando veio a nova Constituição, que maravilha. Só que desde o começo dela ninguém diz de onde vai vir o dinheiro. Então essa confusão é até hoje. E esta situação agora da nova PEC, querendo fazer um congelamento pelo menos, né, conter gastos públicos quando volta para a saúde, é uma coisa muito preocupante. Porque se você congelar no estágio em que está, né, a inflação existe para todo mundo, né? Então os hospitais, e aliás a inflação na área de saúde é sempre maior do que a inflação do dia a dia das pessoas, das casas, né? Porque envolve muita tecnologia, muita coisa importada, então o dólar sobe, os insumos para produzir medicamentos, o equipamento sobem também. Então não é uma coisa simples, né? E essa tentativa do governo federal agora de simplificar e fazer a tal da contenção tem que ser vista com outros olhos, não é? Mais cuidadosos, mais específicos, para a gente ver se consegue tornar o país viável sem inviabilizar ainda mais alguns setores, como é o caso da educação e da saúde, que está sob risco sério, né? Daqui a pouco também eu quero saber da opinião do vereador Isídio sobre esta situação da PEC de limite de gastos no Brasil e que com certeza também impactará a área da saúde como todas as outras áreas públicas. Dentro de instantes nós estaremos de volta com o nosso segundo bloco do programa Ponto de Vista aqui na TV Câmara. Não saia daí!
Programa Ponto de Vista, TV Câmara Sorocaba, canal 61.3, TV aberta digital, canal 6 da NET e pela internet, no site da Câmara e no canal da Câmara no YouTube. Neste programa, nós estamos conversando com o vereador Isídio de Brito, que é o presidente da Comissão de Saúde desta Casa de Leis, e também com o doutor Jaelson Guilha, que é diretor do Instituto de Hemodiálise aqui da cidade de Sorocaba. Vereador, assim como nós perguntamos para o doutor Jaelson, nós gostaríamos de saber do senhor também e os impactos que o senhor avalia que terá esta PEC do limite de gastos, principalmente para a área da saúde. Olha, a primeira coisa que nós precisamos observar é que isso pode impactar nossas vidas aí por 20 anos, da pior forma possível. E aí eu vejo que as gestões de governo, tanto de direita como de esquerda, de centro, precisa dar uma olhada com mais carinho em relação a algumas ações que se fazem e não presta atenção nos impactos que pode dar isso. Por exemplo, no pré-sal, tem colocado no pré-sal que uma parte do dinheiro do pré-sal vem para a educação e para a saúde. Já estamos com risco, inclusive, até porque tem a possibilidade de tirar totalmente essa exploração do pré-sal, por exemplo, de empresa nacional, que no caso é a Petrobras, por outras empresas. Agora, a PEC 241, que virou a 55 agora no Senado, ela, pelo que está se colocando, ela vai cortar recursos muito fortes na área da saúde, da educação, o que é prejudicial. E eu vejo assim que nós precisamos ter um pacto nacional, né, em relação à reforma tributária, que nós possamos estabelecer ações curto, médio e longo prazo. Quando nós tínhamos a CPF, PMF, por exemplo, ela foi desgastada por quê? Porque não se usava, né, e eu tenho que reconhecer, inclusive no nosso governo, né, que é do meu partido, acabou perdendo a grande oportunidade de se usar aquele dinheiro da CPMF só na saúde. Então, eu vejo que tem que fazer uma discussão nacional, vamos chamar isso de um pacto federativo sobre os tributos, e aí sim você tem esse investimento na saúde pública, que é muito necessário, porque você não tem isso. Você tem assim, chega um ministro, fala uma coisa, chega um outro, fala uma outra, né? As conferências, inclusive, são desrespeitadas, porque tem as conferências municipais, tem as estaduais, as nacionais. Quem é da área é desrespeitado, entendeu? Não tem a valorização do servidor ou do médico, enfim, que trabalha a questão da saúde. Então, você tem N situações, tem desvio de recursos. Então, eu vejo assim, a 241, ela é muito prejudicial nesses próximos 20 anos, e eu vejo que nós temos que chamar um pacto nacional, né, para fazer uma reforma tributária que você possa dar conta desses programas e evidentemente, dessa saúde, do serviço público em saúde, né? Você não tem isso. Eu sempre falo o seguinte, que lá nos Estados Unidos, quando o bicho pegou em 2008, que se quebrou o ramo imobiliário, começou a quebrar as indústrias, enfim, os democratas, os republicanos sentou, né, e falou, não, nós temos que criar algo para salvar o país, entendeu? E fizeram. Hoje os Estados Unidos está em crescimento já, né? Foi para 0 o outro ano, depois começou a crescer e se acertaram. Foi o quê? Foi uma reforma tributária, foi impostos, né? Evidentemente de quem tinha mais, evidentemente foi feito isso. No Brasil não. No Brasil, eu me lembro que criaram um drama muito forte em relação à CPMF. É verdade que precisamos de uma reforma tributária, é verdade. E eu vejo que, nesse momento, poderia apresentar uma proposta que você pudesse resolver de vez essa questão do financiamento da saúde. Mas não é o que está acontecendo. O que está acontecendo é um futuro onde as pessoas, se quiserem ser tratadas, vai ter que tirar dinheiro do bolso. Vereador Isídio de Brito, nós temos uma situação posta na cidade de Sorocaba. Como é que a comissão que o senhor preside e esta Casa de Leis, o Legislativo Municipal, tem trabalhado para tentar melhorar essa situação e qual é a efetiva participação do Legislativo nesse sentido? Olha, a primeira coisa, a Comissão de Saúde, modéstia à parte, deve ser a comissão nessa gestão que mais fez visita em postos de saúde. Nós visitamos unidade básica, nós visitamos pronto atendimento, nós visitamos muito Santa Casa, nós fomos de madrugada, fomos de dia, enfim, nós produzimos relatórios, né, foi mandado tudo para o Executivo, às vezes para o Ministério Público,
Nós tivemos uma CPI aqui da Lei da Saúde, mas o que eu sempre digo é o seguinte, que essa Comissão de Saúde, que é eu, o vereador Dino e o vereador Apolo, e os outros vereadores também têm requerimentos, né, têm ações nesse sentido, mas nós conseguimos produzir assim, relatórios e mais relatórios que basta o executivo, se ele tiver um pouco de sensibilidade, ele poderia ter melhorado uma série de coisas, né? A intervenção na Santa Casa foi nós que pedimos a intervenção na Santa Casa. Só que houve a intervenção, houve mais recursos, mas também não está dando conta. Por quê? Porque o município cresceu, né? As demandas cresceram, falta controle na gestão, falta um pouco mais de investimento. O governo do Estado, reclamação do próprio prefeito que não manda a parte dele, quer dizer, tem uma falta de vontade política de se fazer esse acerto. Agora, eu vejo assim, que o que nós acabamos fazendo em todos os relatórios, são muitos relatórios, eu espero que 2017, com a chegada do gestor novo, né, que é o vereador Crespo, ele possa, inclusive ele participou muito disso, né, se embasar exatamente nessas reclamações, naquilo que nós levantamos, no resultado da última conferência, talvez chamar uma conferência o mais rápido possível para atualizar, entendeu? Para que ele possa dar encaminhamento. Eu digo sempre o seguinte, que essa comissão acabou tirando a roupa, evidentemente, com todo respeito a profissionais como o Dr. Jaelso, que foi do Conselho, e é militante de saúde. Acima de tudo, o Dr. Jaelso não é um médico simples, é um militante na área da saúde pública. Como outros, como vários, evidentemente que nós conseguimos expor isso. Eu espero que os futuros gestores, futuros secretários de saúde, a administração como um todo, ela possa aproveitar e tentar, o mais rápido possível, ter um rumo e um planejamento, inclusive, para a saúde na cidade de Sorocaba. Doutor Jaelso, o senhor é, em específico, da área que nós vamos abordar agora. E eu gostaria de saber do senhor como é que anda o tratamento de doenças renais na cidade de Sorocaba. Como é que está esse quadro aqui no nosso município? Não sei, eu usei a palavra tristeza no começo, mas agora é pior ainda. O que acontece é assim, quando o paciente é feito o diagnóstico de insuficiência renal avançada, quando ele já perdeu 90% ou mais da capacidade dos seus rins nativos, o rim com quem ele nasceu, aí só nessa situação é que ele precisa da diálise. Mas é incrível porque, primeiro, a gente continua recebendo pacientes, agora mesmo, 2 semanas atrás, um garoto, estudante de engenharia, 21 anos de idade, nunca soube ter insuficiência renal, estava muito pálido, emagrecendo, tendo náuseas, passou no médico e pediu uma dosagem da tal da creatinina. Está até aqui essa coisa de falar o que é a tal da creatinina. A creatinina normal em torno de 1,0, de 0,7 a 1,2. Depende de alguns fatores, se é homem, mulher e coisas assim. Esse menino tinha 13,6 de creatinina. Ou seja, ele tinha perdido 94, 95% da função renal. E ele nunca imaginou ter um problema renal. Se falasse assim, é uma pessoa que não tem nenhuma capacidade de entendimento. Não, é um estudante universitário, uma família que dá atenção e tal. Então pode acontecer mesmo dessas coisas evoluírem de uma maneira sorrateira, né? Mas a maioria dos pacientes que nós estamos recebendo para diálise tem 2 origens, né? O diabetes que não foi bem controlado ao longo de 15, 20, às vezes mais anos, e acaba lesando o rim, além de ter lesado a retina, o indivíduo perde visão, ou um problema circulatório que está amputado e tal. E a hipertensão arterial. São 2 coisas, essas que contribuem hoje com 65% do total de pacientes renais, perfeitamente tratáveis, controláveis. Agora, qual é o cenário que nós temos? Não é só em Sorocaba, nacional. Metade dos indivíduos que são diabéticos não sabe que são. E essa metade que sabe que são, que tem diabetes, não faz o tratamento adequado, né? Então o diagnóstico é muito tardio e tal. Pressão alta é mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, o indivíduo vai fazer um exame médico para renovar a carteira de motorista. E é anunciado para ele, olha, você está com a pressão alta. Ah, mas eu não sinto nada, não é? Então, por que é que eu vou ficar tomando remédio, que eventualmente possa ter mesmo algum efeito colateral?
E é isso. Então, quando esse indivíduo é descoberto que o rim, bombardeado por uma pressão muito alta, acaba se lesando de uma maneira crônica e irreversível, que vai precisar de diálise, então, e eventualmente transplante no futuro, é impressionante, porque a gente tem as unidades básicas de saúde, o médico da família poderia fazer um trabalho fantástico nessas duas coisas, a hipertensão e o diabetes, ensinar o povo a comer, a ter atividade física, combater a obesidade, o sedentarismo, né, e uma dieta adequada, né. A quantidade de sal que a população brasileira come é um absurdo. Está se falando muito de tentar controlar isso em alguns alimentos e tal. Mas é uma lei tímida. Não é? Você diminuir 10% do teor do sal, isso é muito menos do que é realmente necessário para controlar a hipertensão. Então, a medicina preventiva é muito importante. A outra coisa muito importante é o diagnóstico precoce. Então, uma pessoa como esse garoto, né, de 21 anos, que tem que entrar em um programa de diálise de modo imediato, para salvar a vida, você coloca o indivíduo em risco até. Tem que passar um catéter, né, porque ele não tem o braço preparado para fazer a diálise como o doente crônico deveria ter. Então, quando tem um diagnóstico precoce, né, esse indivíduo é preparado, né? Uma coisa que pouca gente sabe é que nós temos dois tipos de diálise. A hemodiálise, que vem ao ambulatório, lá, né, do Instituto de Hemodiálise, e que ele fica ligado por 4 horas a uma máquina que faz a função do rim 3 vezes na semana, todo o tempo. Eu tenho alguns pacientes que já fazem esse tratamento há mais de 30 anos. Então é de se imaginar. E no intervalo entre uma sessão e outra, 48, 72 horas de intervalo, ele tem restrições, ele não pode comer com toda liberdade determinadas coisas. Agora mesmo estávamos conversando aqui sobre a tal da carambola. Não é? Nem carambola ele pode comer, porque ele pode entrar em coma, ter um quadro de lesão cerebral pela toxina que realmente a carambola tem e o rim não funciona. Ou tomar muito líquido, né, e aumentar 8 quilos no intervalo de 48 horas de inchaço, derrame pleural, alterações cardíacas e tal. Então é uma vida muito sacrificada. A diálise foi muito aprimorada e tal, mas ainda assim não garante a mesma qualidade do que os rins que Deus nos deu saudáveis e tal. Então zelar pela saúde, né, é importante. A Sociedade Brasileira de Nefro, todo ano, tem uma campanha, na verdade, já em parceria com a Organização Mundial da Saúde, que é o Dia Mundial do Rim. Não é? O vereador Isídio tem sido, eu acho que já fizemos 4 audiências públicas, para chamar a atenção da doença renal. Isso é assim no mundo todo, é uma campanha mundial. Né? O vereador Isídio teve uma ideia brilhante, eu nem tive oportunidade de comentar com ele, de transformar o Dia Mundial do Rim aqui no município para a Semana do Rim. Não é? Lamentavelmente tem uma visão, eu não sei se política, o que é, mas que a lei foi julgada como inconstitucional. Eu não consigo ver isso. Tanto não consigo ver que agora em setembro foi promulgado pelo governador lá do Rio Grande do Sul uma lei exatamente igual, a Semana do Rim ao invés do Dia do Rim, em que se tem, então, divulgação, os postos de saúde vão dar uma atenção especial, e o paciente precisa saber cobrar o direito dele. Então é muito comum, o coração é muito mais romântico, né? Uma coisa... Aí o colesterol, então ir ao cardiologista parece que é muito mais charmoso do que ir ao nefrologista. Não estou reclamando que a gente trabalhe pouco. Mas o que acontece? O clínico geral ou o endócrino que está tratando de um diabetes tem que lembrar da tal da creatinina, sabe? De dosar de vez em quando. Não é só o colesterol que tem que ser dosado. A creatinina alta mata muito mais do que o colesterol alto. O custo do tratamento é muito maior. Muito embora as tabelas do SUS remunerem muito mal todos os procedimentos, inclusive a diálise, como eu já falei, ainda assim é muito caro. Nós só temos hoje por volta de 110 mil brasileiros fazendo hemodiálise. Isso custa 2 bilhões e 600 milhões. Isso é muito caro.
Então, o que precisa é mesmo fazer medicina preventiva, não é? Então, essa questão do médico da família, que em Sorocaba não sei o que aconteceu ao longo desses anos, que a gente vê vários municípios em que isso foi desenvolvido e traz realmente vantagens para a população, de zelo pela saúde, e aqui a gente não conseguiu, por uma questão, sei lá, de visão política mesmo, de não desenvolver isso. Então, o que nós temos hoje é um número muito grande de sorocabanos que saem daqui para fazer hemodiálise em São Roque, em Itu, em Dayatuba, Itapetininga, e moram aqui no município. E o custo disso normalmente é bancado pelo poder público, as vans e tal, além da má qualidade de vida que esse indivíduo tem. E por que é que não tem vaga aqui em Sorocaba? Porque os centros de diálise, que nós temos que atende o SUS, são 3, o conjunto hospitalar, no Santa Lucinda tem um centro, e o nosso lá, que é ao lado do evangélico. Eles não vencem, não tem, pela má remuneração, chance de expansão, em termos de comprar mais equipamentos, mais área física, não é? É uma coisa bastante complexa e você acaba não conseguindo vencer essa demanda. Provavelmente a gente deva ter um 4º centro na cidade que atenda o SUS. Quem sabe a Santa Casa, nessa retomada daqui a alguns meses, possa vir a suprir essa lacuna. Porque é mesmo uma pena, né? Esses indivíduos que já têm uma vida tão sofrida, ter mais esse ônus das viagens 3 vezes por semana, né? Por anos a fio. Então é mesmo uma pena que a coisa esteja nesse nível. Ok, daqui a pouco nós estaremos de volta com o nosso 3º bloco deste programa, enfatizando a questão de saúde, principalmente o âmbito das doenças crônicas e das doenças renais, que é, no caso, a expertise do nosso convidado, Dr. Jaelson Guilher, e também que tem um trabalho muito importante sendo feito aqui no Legislativo pelo vereador Isídio de Brito. Dentro de instantes estaremos de volta. Programa Ponto de Vista, TV Câmara Sorocaba, e hoje nós falamos sobre saúde. Estamos recebendo em nossos estúdios o Dr. Jaelson Guilher e também o vereador Isídio de Brito. Isídio de Brito, nós conversávamos com o Dr. Jaelson no final do 2º bloco, e ele, inclusive, ressaltou a atividade que tem sido feita aqui no Legislativo em promover campanhas de divulgação e audiências públicas. Como é que está esse trabalho sendo feito pelo vereador e pela Comissão de Saúde? Olha, primeiro que as iniciativas nossas, elas sempre têm um embasamento. O doutor Jaelson lidera esse movimento há muito tempo, com bastante qualidade, inclusive. E nós resolvemos fazer todos os anos, fizemos 4 audiências públicas em relação a essa semana, ao dia, que é dia 12 de março, é isso, doutor? Dia 12 de março, que é o dia que se faz essa campanha no mundo inteiro.
E nós tentamos sensibilizar, assim, primeiro sensibilizar os vereadores, as associações, né, que são sensíveis a isso, a população como um todo, mas é aquilo que eu falei no começo. Nós temos uma deficiência muito forte em Sorocaba, que é exatamente os programas de saúde da família. Então, hoje você tem um total de 6 programas, é muito pouco para a cidade de Sorocaba. Na nossa avaliação, tem aí cidades parecidas com Sorocaba, tem aí 120 programas específicos de saúde da família, que vai tratar exatamente do quê? Da alimentação, né? De fazer exames preventivos, de cobrar esses exames preventivos, do modo de vida, onde está morando, o que está sendo, enfim, tudo isso que você acaba eliminando, evidentemente, no futuro, esse tipo de tratamento que é muito caro. Uma outra situação que tem em Sorocaba também é o seguinte, aqui tem pacientes que estão fazendo Intur, né? A gente observou isso, um pouco o doutor Jaelso falou aqui. Então, isso, nessas especialidades todas, a gente observa que precisa de uma atenção especial da cidade de Sorocaba. O último episódio que nós tivemos muito forte foi a radioterapia, né? Que tem um teto na Santa Casa e, evidentemente, que isso passou a ser atendido em Jundiaí, passou a ser atendido em Guarulhos. Então, por isso que nós entendemos assim, que o grande papel da Câmara Municipal também, além dos requerimentos, dos projetos de lei, é provocar esses debates, essas audiências públicas específicas. E essa questão renal, ela é muito séria, porém, as pessoas bem informadas, provavelmente nós não teríamos essa quantidade de pessoas hoje que estão fazendo hemodiálise, né, que estão aí, às vezes sem saber, com comportamentos errados, exatamente porque você não tem essa prevenção e não tem esse trabalho nas unidades básicas de saúde e com esses programas de saúde da família. Então, nós temos cumprido esse papel, não só nessa questão dos rins, mas também em outras especialidades, que eu vejo que é um dos grandes papéis que o vereador acaba tendo que cumprir, porque a população em si, dado o quê? É muito assim, o pessoal trabalha muito às vezes, né? O pessoal às vezes está desempregado, está procurando trabalho. A televisão ajuda muito, inclusive, nas propagandas que botam na televisão em relação à forma de vida. Eu acho que melhorou um pouco isso hoje, mas tem tudo isso. Então, as escolas também têm melhorado um pouco, mas falta efetivamente, na nossa opinião, ao executivo, e eu vejo que essa última legislação, ela acabou perdendo grandes oportunidades nesse sentido. Eu sempre falo o seguinte, que eu não vi, nos secretários de saúde, eu não vi isso, né? Eu vi a boa vontade do secretário de saúde. O grande pepino que nós tínhamos é na hora de deliberar isso por função do executivo mesmo. Acho que se você pegar o doutor Francisco, o doutor Armando, enfim, todos eles eu vi assim, militantes da saúde, na minha opinião, entendeu? Mas no momento que era tirado do papel, uma semana, por exemplo, a lei era para ser acolhida, né, rapidamente. Vamos fazer, vamos ver como é que a gente buscou recursos, pode buscar parceria, você pode buscar parceria, mas isso não aconteceu. Entendeu? Então, eu espero, evidentemente, que os próximos vereadores continuem cumprindo esse papel e que se tenha aí uma adesão do Executivo, né, não trate isso porque veio do Legislativo, não tem que fazer, é só o Executivo que sabe fazer. Isso, inclusive, foi notório aqui nos vetos, né, dos projetos de leis muito bons, né, que tinha projeto de lei, evidentemente, que tinha razão em vetar, a gente sabe disso, mas a maioria, eu diria, 80% dos projetos de lei que saíram daqui tinha necessidade, a cidade precisa disso, e tinha o veto da Prefeitura. Infelizmente, teve isso, e a semana de prevenção, né, e tratamento dos rins também foi vetado, né? Foi vetado. Então, a gente lamenta muito. Eu espero que essa articulação entre legislativo, que é bem próximo do povo, é o poder mais próximo do povo, é o legislativo, entendeu? E a própria Prefeitura Municipal melhore a partir de 2017. Doutor Jaelso, o vereador Exílio de Brito disse sobre toda essa função que a mídia pode exercer no sentido de possibilitar o esclarecimento da população. E a TV Câmara tem esse papel preponderante, né? Em programas como esse, que é o Ponto de Vista, e outros que estão ao longo da nossa grade, a transmissão das nossas sessões ordinárias, onde vários assuntos importantíssimos para a cidade são tratados, até mesmo das audiências públicas, das solenes. E nesse momento, então, eu gostaria de perguntar para o senhor, em termos
de utilidade pública, qual é a orientação que o médico, doutor Jaelson, pode dar à população que está nos assistindo para, primeiro, fazer uma aferição preventiva para que não venha a ter tardiamente a notícia de que é um doente crônico renal? Então, tem algumas coisas que eu acho importantes, né? Eu disse há pouco que eu participei, né, como conselheiro no Conselho Municipal de Saúde por 12 anos. E eu acho que a população, a maioria dos nossos cidadãos, não conhece os seus direitos, né? Que tem onde você conversar. Tem uma ouvidoria da saúde, que eu não sei até onde funciona adequadamente. E tem o Conselho Municipal de Saúde, que tem as reuniões regulares e tem interlocutores, que você pode levar os seus problemas ou as suas ideias, sugestões e tal, para discussão. O Conselho Municipal de Saúde, ele tem uma função, inclusive, deliberativa. Se o prefeito achar que vai mexer em alguma coisa da saúde, tem que passar pelo Conselho para ver se isso é deliberado. Não é só com um efeito consultivo. E esse eu acho que é um canal importante que precisa ser usado pela população. E algumas dessas coisas vêm no macro da gestão pública, como é o programa médico da família. Há uma necessidade disto, mas às vezes, eu não sei, parece que o gestor público precisa de alguma coisa que atraia voto, né? Eventualmente botar a ambulância com o logo do partido, ou da pessoa, daquele movimento, como aconteceu aí há uns anos atrás, coisa de 12, 15 anos. E o Programa Médico da Saúde mesmo, que é uma coisa que é um pouco silenciosa, né? Que vai dar bons resultados, mas ao longo prazo. Então, você ter 30 e tantos, eram 33, depois eu perdi a conta, unidades básicas de saúde. Mas qual é a resolutividade que tem? Baixíssima. Então, é um tal de você demorar para conseguir uma consulta. Feita a consulta, se o médico pede um raio-x, um exame de laboratório, também um tempo muito longo. E aí a população, né, acaba apelando, né, para o pronto-socorro, os PAs da vida, coisas assim, congestionando e tornando tudo ainda mais difícil. Então tem na base, né, uma falta, né, de gestão objetiva para que essas coisas de verdade funcionem. E botar a culpa na população é a coisa mais simples que se pode fazer. Não, vai lá, está só com um resfriado e fica lá na porta do pronto-socorro e atrapalha e tal. Hoje nós temos situações, não é? Uma situação, por exemplo, em relação à Santa Casa, que tem nós, né, o médico da diálise que precisa internar um paciente, como agora de um ano para cá, um pouco mais, o evangélico não tem mais o convênio do SUS, que é o hospital que eu tenho ao lado, onde a gente sempre trabalhou, tem todo o equipamento, a estrutura de pessoal montada, pronta para isso. O que está acontecendo? Esse paciente sai da máquina de diálise, tem, sei lá, uma arritmia cardíaca, precisa ir para uma terapia intensiva. Ele não pode ir direto para a Santa Casa sem primeiro passar na unidade pré-hospitalar da Zona Leste. Então é uma complicação em termos de transporte, né, de um indivíduo grave, que poderia atravessar o pátio do evangélico, estar na UTI, com a equipe que está acostumada a tratar, né? Eu sempre digo, a fístula, né, um procedimento que une a artéria e a veia do braço do renal crônico, é tão importante quanto o cordão umbilical para um bebê. A vida dele depende daquilo. Então eles sabem, não é, que se ele for fazer diálise num outro lugar em que ele não é conhecido, a fístula poderá ser lesada e ele perder aquele acesso e ter que partir para um catéter, por exemplo. Agora, nós chegamos a conversar com o Dr. Panúzio no ano passado para tentar ainda manter o evangélico no sistema, pelo menos para os pacientes renais, né, como já tem sido há muitos anos. E isso não teve, né? Tem uma comissão que eu nem lembro direito do nome, uma sigla CONIT, alguma coisa. COTIM, que era
totalmente hermética, não aceitava argumentos nem nada. Não ia aumentar um centavo, pelo contrário, ia custar mais barato atender esse paciente renal lá do nosso ambulatório de diálise. Se ele internasse no evangélico, era muito mais barato para o município do que mandar para a Santa Casa, fora os riscos todos que esse paciente passa a correr. Então, no momento em que ele, além de ser um renal crônico, tem uma intercorrência mais séria, um infarto, um AVC, alguma coisa grave, aí ele vai para uma outra estrutura onde ele não é conhecido e tal. E nós, enquanto médicos, né, a gente tem um projeto de humanização há pelo menos 10 anos na clínica, com assistente social, psicólogo, nutricionista, toda a equipe participando disso. Isso passa, então, por um grau de atenção que, na medida em que um doente nosso que foi para a Santa Casa e morreu, e a gente tem vários casos nesse espaço de tempo, você fica sempre com aquela dúvida: será que, tratado aqui no evangélico, com prontuário, com a mesma equipe de médicos, de enfermagem, será que ele não teria mais chance? É quase impossível, eu não tenho bola de cristal, mas com certeza o conforto humano de se sentir, né, atendido por alguém que ele conhece, que ele confia e tal há tanto tempo, é muito importante. E essa coisa de dizer que não vamos ter um ônus a mais aqui no Evangelho, não é isso, gente. É tabela SUS, que paga muito mal, a mesma tabela que paga na Santa Casa que pagaria no evangélico, nem um centavo a mais. A diferença é a qualidade, a humanização do processo de internação, que ficaria muito melhor, e ainda não ter o custo de ir e vir, né, de atravessar a cidade para vir fazer diálise e ambulâncias e coisas assim. Então, é o tipo do negócio que você fala, pô, e essa tal de CONIT, né, vereador? Cotim. O que estava lá? Ah, não, era para segurar os gastos e coisas assim. Pois é, mas totalmente despreparados. Eu tive várias reuniões com o doutor Francisco, que tentou convencê-los, e um dia ele falou, olha, converse com o Panúzio, quem sabe se o prefeito possa ser atendido. Eu conversei, mas parece que teve lá uma cirurgia de coluna, alguma coisa, não saiu nada. Quer dizer, o nosso doente renal crônico continua à míngua quando precisa de uma internação. Estamos chegando ao final do programa Ponto de Vista aqui na TV Câmara Sorocaba. Vamos para as considerações finais. Gostaria de começar inicialmente com o senhor, Dr. Jaelson Guilhem, que é diretor do Instituto de Hemodiálise de Sorocaba. As suas considerações finais e o seu ponto de vista sobre o tratamento renal e a saúde na cidade de Sorocaba. Pois é. Sempre que tem uma mudança de governo, não é? E todo esse debate que nós tivemos aí no primeiro e no segundo turno, a gente volta a ter alguma esperança, vai mudar. Desculpe a comparação tão simplória, meio quando o nosso Corinthians está indo mal e você muda o técnico, e aí de repente vai bem mesmo. Então, pois é, a culpa era do técnico? Não. Precisava ter um movimento, precisava ter alguma coisa para que as pessoas dessem mais atenção, mais empenho, alguma coisa assim. Eu tenho e participei aqui de uma audiência pública com o vereador Crespo, em fevereiro desse ano, sobre doenças raras, que é um flagelo, né, que o país está muito desorganizado, o Ministério da Saúde não tem os protocolos como deveria ter, e agora está lá transitando no Supremo, uma norma legal pedindo para que o governo não seja mais obrigado a bancar. Mas são 13 milhões de habitantes que têm doenças raras, elas não são tão raras assim, são muitos tipos. Elas têm, então, alguma dificuldade, porque os países mais avançados têm tratamento já pronto na sua rotina, no dia a dia, eventualmente no Brasil não, mas é uma questão de você ter empenho em fazer isso acontecer. E nós não temos isso no Ministério, né? Professores de medicina, comissões e tal estabelecidas, né, para discutir tecnicamente e colocar os protocolos técnicos. São raras as que tem. E agora a gente eventualmente tem uma lei maior do Supremo Tribunal acabando com isso. É desesperador. Um indivíduo que tem uma doença rara, que precisa receber o medicamento por parte do governo, normalmente é caro, e ter, sei lá, um filho que está sendo condenado à morte, coisas assim,
E esse é um risco que nós estamos passando. Ainda não transitou em julgado lá no Supremo, mas é uma coisa que está tendo movimentação Brasil afora em relação a isso. Mas como eu falei, quando eu participei aqui, a pedido do vereador, na época era só o vereador Crespo, eu percebi nele uma vontade, um empenho de aprofundar essas coisas e tal. Então, cada vez que eu ouço falar lá como é que está a história das doenças raras, eu lembro dessa audiência, porque foi uma coisa muito impactante, foi importante isso. Então, eu tenho, sim, uma expectativa muito positiva em relação ao Crespo na prefeitura, como sabe, alma nova, sangue novo, independentemente de qualquer coisa, há necessidade da mudança, né? Um novo ambiente. E eu acho que a área da saúde deverá ter também os seus ganhos nessa fase nova, além da expectativa de que o Brasil saia desse atoleiro, né, da economia geral do país, né? Vereador Isídio de Brito, suas considerações finais e seu ponto de vista sobre a saúde na cidade de Sorocaba. Eu vejo o seguinte, que é evidente que tem a mesma esperança, né, que a partir de 2017, já nesse momento, aliás, eu fiz uma pronúncia esses dias pedindo já providências imediatas na transição. Eu acho que a transição já pode responder e começar a assumir determinadas responsabilidades nesse momento, né? O entendimento, por exemplo, entre o Estado e o município já tem que começar a fazer isso, que tem uma coisa de joga para o regional, joga para a Santa Casa, enfim. Eu acho que esse entendimento regional já poderia começar com o Estado, com a própria União. E vejo o recorte da região metropolitana. Se nós pudéssemos organizar a saúde, ver cada potencial nas 26 cidades que tem da região metropolitana, para a gente pudesse reorganizar isso com respaldo, inclusive, do governo do Estado, com respaldo da União, eu acho que será um grande passo, né, nesse futuro que temos aí no novo prefeito da nossa cidade, que conhece a realidade da saúde, não porque ele foi deputado somente, né? Ele tem na vida pública aí mais de 30 anos, a gente sabe, mas assim, esses 8 anos aqui foi muito marcante, né, para o prefeito que vai assumir em relação à saúde. Nós passamos por várias crises e essa casa aqui debateu e discutiu. Então eu vejo isso. A outra situação, eu vejo o seguinte: se não houver por parte dos prefeitos eleitos e reeleitos nesse momento uma ida a Brasília para rediscutir a PEC 241, que virou 55 agora lá no Senado, no encontro de prefeitos que nós vamos ter em março, provavelmente nós vamos ter uma rebelião, né, de prefeitos em Brasília pedindo providências nesse tal de ajuste que está sendo feito em relação à saúde. Mas eu vejo assim, com soluções caseiras, um recorte na região metropolitana, uma linha de prioridade junto com o Conselho Municipal, junto com os vereadores, que a gente possa resolver e essa questão da saúde, o que é mais imediato, o que é mais curto prazo, a médio prazo e até longo prazo. Acho que nós temos que ter um plano, né, para a cidade de Sorocaba que envolva a região, né, e que envolva, inclusive, os políticos de todos os partidos sem uma paixão. Que se tem a paixão das conferências, por exemplo. As conferências é muito isso, né? A conferência tem muita paixão naquilo que se faz, nas propostas que se faz. E eu espero, não só já no final agora de 2016, que na transição comece a trabalhar isso, mas que 17, 18, 19 e 20 a gente possa colocar as coisas no seu devido lugar. Nós agradecemos a participação do vereador Isídio de Brito, presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara de Sorocaba, e também a participação do Dr. Jaelson Guiller, que é diretor do Instituto de Hemodiálise da cidade de Sorocaba. Vamos finalizando o programa Ponto de Vista, que retorna na grade de programação da TV Câmara a qualquer momento. Gostaria de agradecer a direção-geral da coordenadora de TV aqui da TV Câmara, jornalista Isabel Celeste, e também de toda a equipe da TV Câmara que produz este programa e que leva ao ar a programação da TV Câmara até a casa do munícipe sorocabano e do munícipe global, já que na internet nós estamos disponíveis nos 4 cantos do planeta. Um grande abraço, obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. E nós retornaremos a qualquer momento aqui na grade de programação da TV Câmara Sorocaba. Até mais!